Seguinte, a aula de hoje a gente vai falar sobre descrever ações e fazer descrições. Amanhã, hoje é domingo, tá? Mas vocês vão estar assistindo isso aqui na segunda, vou tentar postar na segunda. Amanhã começa as aulas presenciais, então alguns de vocês vão para lá. Talvez ninguém vá, não sei, mas está estabelecido que 2, acho que do primeiro A, e 4 do primeiro B vão para o presencial amanhã. E eu vou passar essa mesma atividade aqui, só que obviamente no presencial eu vou explicar mais, eu vou desenvolver mais e vai ter algumas outras ramificações aí, né, que eu posso falar presencialmente, eu posso ir numa tangente ali maior do que no vídeo, certo? Então aqui o que eu vou fazer? Vou continuar, só para explicar, eu vou continuar passando as atividades no grupo para quem não for no presencial, certo? E quem tiver no presencial não precisa fazer as atividades do grupo. Mas se você não foi para o presencial, obviamente você vai ter que desenvolver a atividade que eu estou postando no grupo. Então, bora lá. Aqui a gente vai falar então sobre rotina. Eu coloquei aqui habilidade, rotinas escolares, estágios e primeiros empregos, mas a gente vai focar só na rotina escolar por enquanto. Eu vou fazer uma minissérie de atividades com questão de estágio e com questão de primeiro emprego. Então, beleza. Nome completo ser escola, como sempre. E vamos lá. Então, aqui seria um dia, a school day in 2020. Um dia na escola, certo? Um dia de aula em 2020. Então, essa semana a gente vai aprofundar os estudos aí na descrição de ações rotineiras e também aprenderemos algumas frases que seria que. Let's fix it right away. Algumas frases que, where is it? Right here. Então, algumas frases que, certo, descrevem um dia de aula corriqueiro em 2020. Veremos alguns exemplos de frases que podem ser reutilizadas dependendo da intenção comunicacional de vocês. Então, portanto, prestem atenção nos elementos das frases. Os elementos que eu digo assim: observa o sujeito, observa se tem algum verbo ali que você poderia trocar, observa se tem algum phrasal verb, coisas desse tipo, certo? Mas por hora foca aí no conteúdo de tradução e no que a frase quer dizer. Então aqui, School Day in 2020, um dia escolar em 2020. Morning routine. Morning routine. Seria rotina matinal. E aqui, o que a gente vai fazer? Vão ser frases no presente, certo? Descrevendo de maneira simples o que você faz na sua rotina, na sua manhã. Então, tipo assim, se eu estivesse escrevendo em português, eu poderia dizer: eu acordo, eu tomo café, eu olho meu celular e coisas assim. Então, a mesma lógica, só que em inglês. Então, vamos tentar fazer isso imaginando essa pessoa aqui fictícia que eu coloquei aqui. Fictícia. Não sou eu. Então, morning routine. I wake up at 9 a.m. I wake up, atenção na pronúncia, né? I wake up at 9 a.m. I wake up at 9 a.m. Eu acordo às 9 da manhã. I wake up at 9 a.m. Fechou. Como eu falei da questão dos você observar os elementos da frase, né? I, sujeito, eu. Poderia mudar esse sujeito I para ele, certo? Aí eu teria que mudar a conjugação do verbo também, como a gente aprendeu nas aulas passadas. Então, se eu não quiser dizer que eu acordo às 9 da manhã, mas eu quiser dizer que ele acorda às 9 da manhã, eu posso trocar o sujeito de I para he e eu coloco um S na frente do verbo. Então, he wakes up at 9 a.m. Certo? Por isso que eu falei, se a sua intenção comunicacional é falar sobre alguém na terceira pessoa, você pode substituir só alguns elementos dessa frase. Certo? Então, fiquem atentos a isso aí nos próximos exemplos aqui, né? Então, mais um exemplo, I wake up at 9 a.m., então acordo às 9 da manhã, and I scroll through my phone a little. I scroll through my phone a little. I scroll through my phone a little. Então, eu deslizo pelo meu celular um pouco, né? Scroll through seria assim, eu dou uma olhada ali no meu celular, que é o que a maioria faz, né, de manhã. Então, beleza.
Mesma coisa. Se eu não quiser falar de mim, quiser falar dela. She scrolls through her phone a little. Certo? Eu mudei aqui o sujeito, né? Não é mais eu, é ela. Acrescentei um S no verbo aqui, que é aquela ideia da terceira pessoa, ela ganha aquela sonoridade de S. E o my, né? Que é o pronome possessivo ali, meu, my. Não virou mais meu, virou her. Her, que é dela. Então, I scroll through. Não. She scrolls through her phone a little. Se eu quisesse mudar a intenção comunicacional para a terceira pessoa, eu poderia fazer isso. Então, mas aqui a gente tem I scroll through my phone a little. Eu deslizo pelo meu celular um pouco. Então, temos aqui mais um trecho da minha rotina matinal. Ou da rotina dessa pessoa aqui, né, fictícia. There aren't any notifications from my crush. There aren't any notifications from my crush. There aren't any notifications from my crush. Aqui a gente tem there aren't, que significa não existem, não há, não tem, certo? Ele está contraído ali, o are not seria, né, sem contração seria there are not, mas aí está contraído, então esse not ele contrai, ele fica junto do are, então você tem there aren't, não there are not. Ambos estão corretos, mas aqui a contração fica menor e é mais natural na hora de falar, certo? Então, there aren't any notifications from my crush. Não há nenhuma notificação, não tem nenhuma notificação do meu crush. Que é geralmente a rotina de todos nós, certo? Então, notamos que não tem nenhuma notificação do nosso crush. E aí, o que a gente faz? Well, I get up and go to the bathroom. I get up and go to the bathroom. Certo? Então, eu levanto, ó, phrasal verb, get up, certo? I get up. Então, eu levanto e vou para o banheiro. Eu poderia levantar e ir para a sala. Posso mudar o elemento banheiro, tirar o bathroom dali e acrescentar room, living room, right? Living room. Então, I get up and go to the living room. I get up and go to the living room. I get up and go to the living room. Certo? Poderia ser também, mas não faz sentido você sair e já ir pra sala fazer o quê? Esse desenho, se você tivesse 6 anos, faz sentido, pode ser, de repente. Se 7 anos vai assistir Bom Dia e Companhia, se existisse ainda. Eu acho que nem existe. Então, mas aqui, foco no que a frase está querendo dizer. I get up and go to the bathroom. Bathroom, banheiro. Então, eu levanto e vou para o banheiro. A pronúncia aqui, atenção para a pronúncia de bathroom. É aquele TH, som de TH, língua entre os dentes. Então, I get up and go to the, e mesma coisa com THE, go to the bathroom, certo? Bathroom. Fechou? Então eu levanto e vou pro banheiro. E aí, then, depois do banheiro, obviamente, then I have breakfast really fast. I have breakfast really fast. Por que eu coloquei essa frase dessa maneira aqui? O que ela significa? Então, né? Then, então, I have breakfast. Eu tomo café da manhã, né? I have breakfast. Eu tomo café da manhã. Bem rápido, really fast. Por que eu coloquei isso aqui? Por causa do seguinte. Breakfast significa café da manhã. Então, then I have breakfast. Então, eu tomo café da manhã really fast. Bem rápido. Breakfast significa café da manhã. Quando você tem... Aqui a gente pronuncia breakfast. Mas se você pensar, dissecar essa palavra breakfast, você tem o verbo break, que significa quebrar, e você tem fast, que significa jejum. Fast também pode significar rápido, por isso eu usei na mesma frase aqui, certo? Se você dissecar essa frase e tentar compreender de onde ela vem, você entende que breakfast significa break fast, que tipo assim, você está quebrando o jejum. Então, é um quebra-jejum. Um quebra-jejum é o quê? É um desjejum. Um desjejum é um café da manhã. Significa que você não está mais jejum, você come alguma coisa. Certo? Então, curiosidade. E aí, I get to the computer to check on my activities. So, I get to the computer to check on my activities. Então, eu vou para o computador. I get to the computer. Eu chego até o computador. Eu vou para o computador. To check. Para checar. To check on. Phrasal verb. To check on. Então, tem ali aquele
aquele on, ali. Então, I get to the computer to check on my activities. To check on my activities. Certo? Para checar, para dar uma olhada nas minhas atividades. Fechou. Depois, eu percebo, chegando lá na frente do computador, eu percebo que there are three, né, TH3, there are three activities from Mr. Henrique. Então, there are, lembra lá em cima que tinha um there aren't any notifications from my crush? There aren't, que estava negando, não tinha, não existiam. Agora, there are, existem, certo? Então existem 3 atividades, tá lá disponível, existe, tá lá, do professor Henrique. Então tem 3 atividades do professor Henrique, é a tradução ali. Depois que eu percebi que tinha 3, porque eu estava atrasado, eu deveria ter feito semanalmente. I finish all 3 in 45 minutes. Yes, I am that fast. Então, eu termino, I finish all 3, todas as 3, in 45 minutes, em 45 minutos. Yes, sim, I am that fast. Eu sou rápido assim, eu sou desse jeito rápido assim. Né? 3 atividades em 45 minutos. Rapidão. Que não é impossível, as minhas atividades aqui não é impossível você fazer isso não. E aí aqui, último trecho da rotina matinal. Now, agora, there are, existem, tem, certo? Only 15 activities to get through. Get through, outro phrasal verb. Então, agora tem apenas 15 atividades para terminar. Now, there are only 15 activities to get through. My will to live is slowly decreasing. Então, minha vontade, my will, já estou na segunda ali. My will to live, minha vontade de viver, is slowly decreasing. Minha vontade de viver está diminuindo lentamente. Slowly, lentamente. Decreasing, diminuindo. Baixando. Então, fechou. Temos aqui uma rotina matinal de uma pessoa que está quase desistindo da vida porque não faz lição. E aí agora temos os exercícios. O que a gente vai fazer nesses exercícios aqui? A gente vai reler aquelas frases lá, vocês releem, né? Passa por elas. E aí respondam aqui o que cada uma dessas perguntas aqui estão pedindo, né? Vai ser nessa pegada aqui. Vou ler a primeira. Então, releia as frases da rotina matinal de um aluno e responda. Qual palavra em inglês define rotina corretamente? Basicamente qual a tradução de rotina para o inglês? Vê aqui qual que é a alternativa que para você faz sentido. É só olhar ali, né? Porque tem os exemplos ali em cima. Procurar, marcar, gabaritar. E é isso aí. Então aqui também, ó. Qual phrasal verb define ir até ou chegar em corretamente? Então, get to, grind over, grasp into the, vocês decidem aí ver se tem algum exemplo com grind over, com grasp into ou com get to, e daí vocês marcam. E é isso aí. Aqui eu coloquei o fun fact logo depois da pergunta qual palavra em inglês define café da manhã. Eu coloquei aquela curiosidade lá sobre o café da manhã, né? Que é a questão de quebrar o jejum. Então, feito isso, né? Depois que vocês fizerem isso aí, vocês estarão aptos a descrever a sua rotina em inglês, pelo menos considerando os exemplos de frases que a gente tem aqui. Então, atenção a esses elementos, there are, there aren't, algumas palavras, né, de vocabulário aí vocês podem pegar, phrasal verb, get up, né? Vocês que são jovens, como se eu não fosse também, né? Lembram de uma trend antiga do TikTok lá que tinha
aquela música Get Down, Get Up Again. Nananana. Então, get up aqui é um exemplo de phrasal verb que significa levantar. Get down significa abaixar, né? Então, get down, abaixo, get up again, levante de novo. That's the trend. So, this is it. Now, this is going to be the activity for next week. For those of you who are going to be in class tomorrow, para vocês que vão estar lá na sala de aula amanhã, in person, presencialmente, né, pessoalmente, see you there. And if you're not going to be there, hit me up on WhatsApp and we can chat, right? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar um WhatsApp lá e é nóis. Beleza? Fechou. Adiós.